instrumento divino, como uma enxada, usada para cultivar o jardim de Deus. Embora este instrumento tenha prazer em destruir as ervas, ele não pode sair das mãos de Deus, nem capinar onde o Todo-Poderoso não deseja, nem frustrar seu propósito de criar um bonito jardim. O diabo sempre faz a obra de Deus. Apesar da fúria e da rebelião, a Bíblia mostra que Satanás ele está debaixo do Altíssimo, que Satanás ele é controlado por Deus. Quem duvida disso, tem alguma questão sobre isso, basta ler o livro de Jó. Deus controla, Deus usa, Deus coloca limites em Satanás. Quarta verdade acerca desse espinho na carne é o fato de que Deus o enviou para que Paulo não se exaltasse. Ele diz, no verso 6 que eu já li com vocês, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou de mim ouve. Diante da revelação que recebeu, Paulo poderia acabar pensando acerca dele mais do que ele era. Gente, preste atenção nisso. Uma vez que ele teve o privilégio de, ainda em vida, ser levado à presença de Deus e ter ouvido coisas que nunca foram ditas a ninguém, com muita facilidade ele poderia se exaltar, se encher de orgulho, de prepotência. E se ele se enchesse de orgulho e de prepotência, qual seria a consequência natural? Deus não poderia usá-lo, porque Deus não usa ninguém orgulhoso e cheio de si e cheio de prepotência. E se Deus não usasse, quantas pessoas deixariam de ser abençoadas, como foram pela vida, pelo ministério e pelos escritos de Paulo? Então Deus ele pode usar um homem sofrido e que enfrenta muitas tribulações, mas Deus não usa um homem arrogante que pensa de si mais do que convém. Então, se Deus tiver que escolher manter você humilde através da dor e do sofrimento, ou fazer de você alegre e feliz, porém orgulhoso, adivinha o que ele vai escolher? Deus, ele está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Nós vimos isso semana passada. Deus, ele está muito mais preocupado em formar em você as virtudes de Cristo do que dar a você riqueza, felicidade, segurança, tranquilidade. Muito mais. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é craque em escolher exatamente aquelas coisas que nos são caras, que nos são preciosas, que nos são valiosas, retirando-as de nós, para produzir em nós aquelas virtudes que de outra forma não seriam produzidas. Esse era o objetivo do espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, conquanto a gente não sabe exatamente o que era esse espinho na carne, nós temos aqui algumas características desse mensageiro de Satanás. Muitos estudiosos têm entendido que a razão pela qual o espinho na carne não é definido, olha que interessante essa percepção, essa leitura que muitos estudiosos ao longo da história da igreja têm feito. A razão pela qual o espinho na carne não é definido
é para que o povo de Deus, ao longo da história, ao ler esse texto, ao ler essa história, possa se ver nessa história. Por exemplo, se estivesse claro que o espinho na carne de Paulo era uma doença, quem estivesse bem de saúde não faria nenhuma conexão com o texto. Isso aí não me diz respeito. Mas exatamente porque está indefinido, o uso se torna geral, o uso se torna amplo. E cada um pode ler aqui a própria história. Então o espinho na carne, na vida de muitas pessoas, pode ser o quê? A solidão, o isolamento. A pessoa vai viver sozinha para o resto da vida. É uma forma de Deus lapidar e trabalhar o caráter dela. Pode ser uma doença persistente que insiste em não abandonar a pessoa. Há 10 anos eu sofro com isso. Já eu oro esses 10 anos e nunca fui curado. Um filho problemático, uma filha problemática, que vive dando dor de cabeça, problema para o pai, para a mãe. Alguém na família que causa um mal-estar terrível. Uma situação que possui esse efeito, qual? Evitar que a pessoa não se exalte. Gente, muitas pessoas não precisam ir ao terceiro céu para pensar de si mais do que convém. Basta ter um pouquinho mais de dinheiro, basta comprar uma casinha na praia, basta ter um pouquinho mais de recursos que a pessoa acaba pensando de si mesmo mais do que convém. Não precisa chegar ao terceiro céu, não. Basta ter um dom, uma capacidadezinha mínima, uma habilidadezinha a mais do que o outro, para pensar de si mais do que convém. Qual foi a reação de Paulo quando ele sentiu a fisgada da estaca? Paulo reagiu igual a qualquer pessoa que se depara com sofrimento. Ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor para que o retirasse de mim, para que o afastasse de mim. Não é errado a gente pedir a Deus para Ele nos poupar do sofrimento e da humilhação. É uma coisa perturbando a sua vida. Não é errado você orar e pedir a Deus para Deus te dar livramento. Especialmente se essa dor, ela é aguda. Especialmente se essa dor, ela vem há muito tempo acontecendo. Na verdade, a Bíblia, ela nos encoraja a fazermos o quê? A levarmos diante de Deus as nossas aflições, a expormos diante de Deus a nossa dor. O problema é que o falso evangelho afirma que a vontade de Deus é sempre de retirar o sofrimento das nossas vidas. Isso não é verdade. O problema é que o evangelho pregado nos dias de hoje diz que Deus existe para atender às necessidades humanas e fazer do ser humano feliz. Isso não é verdade. Então não é errado orar como Paulo. O próprio Jesus fez essa oração lá no Getsemane. Diante da perspectiva da cruz, Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice. Outra verdade que o texto nos mostra é o fato de que Deus nem sempre responde da primeira vez que a gente pede. A estaca, ela entrou,
Paulo sentiu a dor, se curvou diante de Deus em clamor e disse: Senhor, está doendo demais. Senhor, eu não aguento mais esse infortúnio. Pai, por favor, afasta de mim esse cálice de dor. Deus! E foi isso que Paulo ouviu. Nada. Resposta nenhuma. Que coisa impressionante. Olha o contraste que o texto nos apresenta. O texto, ele nos apresenta um contraste gritante. Olha que interessante. Quando ele estava na presença de Deus, quando ele foi arrebatado e chegou à presença de Deus, ele ouviu coisas que não podia dizer. E ele não pediu por isso. Mas agora, quando ele pede, ele não ouve nada. Que coisa impressionante. Ele é arrebatado, ele é levado aos céus, e ele não pede para isso, e ele ouve coisas impressionantes. Aí ele desce e é colocado sobre ele um espinho na carne que dói demais, e ele clama, e ele pede, e ele não ouve nada. E aí ele volta à presença de Deus pela segunda vez. E ele diz: Pai, eu estou sofrendo demais. Eu já lhe disse isso na vez anterior. Eu já orei, eu já pedi, eu já expus diante de Ti a minha aflição. Eu estou sendo humilhado. Esse mensageiro do diabo, ele está me esbofeteando. Deus! Silêncio total. Nenhuma resposta, nenhum som, nenhuma revelação, nenhum arrebatamento, nada. Quantas vezes isso acontece com a gente? Não sei se meu pai vai lembrar, mas há um tempo atrás a gente estava orando, e aí ele falou assim: nós vamos orar por isso. E assim, eu falei com ele assim: Pai, o senhor lembra há quantos anos nós oramos por isso? Pelos mesmos motivos. Deixa eu dizer uma coisa que não é agradável da gente ouvir. Eu também não gosto disso aqui que eu vou falar. Gente, o silêncio de Deus já é uma resposta. O silêncio de Deus é resposta. E como nós vimos semana passada, no Salmo 88 com Emã, o silêncio de Deus é uma resposta que tem qual objetivo? Nos levar para perto dele. O silêncio de Deus é uma resposta que nos leva para perto dele, e é uma resposta que nos leva a olhar para o nosso interior. No silêncio de Deus, quando a gente não ouve nada de Deus, nós somos impulsionados, forçados a olhar para o nosso interior, para as nossas incoerências, para as nossas iniquidades, para os nossos erros. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu não vou te dizer nada, porque o que você precisa ver agora é o que está dentro de você, para você enxergar as suas mazelas, para você visualizar as suas incoerências. E aí, pela terceira vez,
Paulo repete as mesmas palavras, e aí então Deus ouve. E aí então nós aprendemos uma terceira lição. Quando Deus responde, nem sempre Ele nos dá aquilo que a gente deseja. Nem sempre Ele nos concede aquilo que nós pedimos. Paulo foi lá e pediu: afasta de mim, retira esse espinho da minha vida. E aí Deus vira para ele e diz: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Como que a teologia da prosperidade ensina os adeptos, os discípulos ou os seguidores dessa teologia a orar? Ensina a orar, ou diz que a oração certa e a oração apropriada é aquela que, no meio dos decretos, no meio das ordens que você dá a Deus, você deve orar dizendo exatamente o que você está pedindo. Há pouco tempo eu ouvi alguém falar que Kenneth Hagin escreveu um livro, acho que na década de 80 ou 90, e Kenneth Hagin é um dos pais desse movimento de batalha espiritual, de teologia da prosperidade. Já fez muito mal ao redor do mundo com seus escritos. Ele, uma vez, alguém chegou para ele e falou assim: pastor, eu pedi a Deus uma pessoa para eu casar, mas a pessoa que Deus me enviou não era bem a pessoa que eu tinha em mente. Aí ele falou assim: mas como que você orou pedindo? Qual é a pessoa que você tem em mente? Louro, de olho azul. A pessoa disse isso. Médico, colocou lá as caras. Você tinha que ter dito na oração. Deus não te deu porque você não falou isso na oração. A confissão positiva, essa ideologia tão popularizada na década de 80, quem já vem aí de muito tempo de igreja e conhece o que acontecia nesse momento da história, a confissão positiva, tão popularizada por movimentos como Palavra de Fé, ensinavam que se na oração você disser a Deus exatamente o que você deseja, Deus te dá. Paul Yong-Shu, a maior igreja do mundo, é de Paul Yong-Shu. Ele diz num dos seus livros: seja específico e Deus irá atender o seu pedido específico. Aqui nós temos diante de nós talvez o homem mais importante da história do cristianismo, depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. E ele está rogando a Deus por livramento, está pedindo, e Deus vira para ele e diz: não. Não. Mas Senhor, sou eu, Paulo. Não. Eu não vou te dar. Alguém uma vez disse que a pior coisa que Deus pode dizer a uma pessoa, sabe qual é? Seja feita a tua vontade. A pior coisa que alguém pode ouvir de Deus é Deus dizer: seja feita a tua vontade. Via de regra, nós não sabemos o que pedimos. Se Deus der a você exatamente o que você deseja,
Vou falar pausadamente isso para você entender. Se Deus der a você exatamente o que você deseja, isso significa, sabe o quê? Que Ele entregou o governo da sua vida a você mesmo. Isso significa que se Deus entregou a você o governo da sua vida, você vai acabar miserável, infeliz e cheio de problemas. Lembre-se do que diz a Bíblia: nós não sabemos pedir ou orar como convém. Você não é Deus, e você pode até pensar que sabe, mas você não sabe o que é melhor para a sua vida. A verdade é que é preciso ter muito mais fé para dizer a Deus: seja feita a tua vontade, do que orar dizendo: eu quero que seja feito assim, assim, assim. Porque esses movimentos, eles dizem assim: Deus não fez porque você não orou com fé. Pastor, eu pedi certinho como o senhor falou, o louro de olho azul que estuda na faculdade. Não aconteceu, porque você não teve fé. Então é preciso ter fé. Gente, é preciso ter muito mais fé para orar e dizer assim: seja feita a tua vontade, Senhor, do que orar da forma como esses movimentos nos mostram. Então essas monstruosidades teológicas que existem por aí, que afirmam que fé é exigir e determinar o que vai acontecer, isso que é fé, dizem eles. Isso não é fé, isso é desespero. O que essas pessoas fazem nas suas orações é uma expressão de desespero. Porque fé é quando alguém chega diante de Deus e diz assim: eu gostaria muito que o Senhor preservasse com vida a pessoa que eu amo e que está naquele leito de hospital por causa do acidente. Como eu gostaria de ter mais tempo com ela. Mas se isso não for da vontade do Senhor, que o Senhor me ajude a conviver com a realidade da morte dela. Isso é fé. Fé é quando alguém está disposto a aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Paulo orou 3 vezes, e quando a resposta finalmente veio, era não. Esse não de Deus, gente, esse não de Deus era muito melhor do que aquilo que Paulo tinha pedido. Normalmente, a gente consegue perceber que o não de Deus é para o nosso bem anos depois, tempos depois. Que a gente olha para trás e diz: muito obrigado, Senhor, porque eu insisti com o Senhor naquela época por aquilo e o Senhor não me deu. E como hoje eu posso olhar para trás e ver que foi a melhor coisa o Senhor não ter me dado. Na hora a gente não vê, mas depois a gente enxerga. Paulo entendia que a melhor resposta para o seu sofrimento é que o sofrimento desaparecesse, que o sofrimento cessasse. Mas Deus tinha uma solução muito melhor. Diz a Bíblia que dar a sua graça para que Paulo suportasse o sofrimento com o benefício da humildade. Então, se Deus tivesse dado ao apóstolo o que ele queria, Paulo ia ficar aliviado da dor, mas cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de empáfia. Mas Deus diz ao apóstolo: olha, eu vou deixar a estaca exatamente onde ela está, não vou remover, mas eu vou dar minha graça para você viver com isso. Você vai aprender a conviver com essa dor, com esse dilema, com esse infortúnio.
Aprenda a viver com a humilhação, com a frustração, com a contrariedade. Eu falei isso semana passada e repito, irmãos. Se a gente tem orado por um problema há muito tempo, e Deus não nos responde, e Deus não nos responde do jeito que nós desejamos, talvez esteja na hora da gente repensar o que nós estamos pedindo. E talvez a nossa oração, devesse ser aquela assim: o que o Senhor está querendo me dizer? Com o teu silêncio, o que o Senhor está querendo me dizer com a tua negação? Ou então Deus está querendo nos mostrar que a gente precisa aprender a viver com a dor. Eu falei isso e repito, nós precisamos aprender a sofrer. E Deus não é nenhum sádico, nenhum homem maligno que tem prazer no nosso sofrimento. Diante do sofrimento, Deus diz a Paulo: olha, eu vou te dar a minha graça. Eu vou dispensar sobre você o meu favor. E você vai conseguir conviver com esse espinho, porque eu estou lhe dando graça. Então preste atenção. Não significa que com todo mundo vai ser assim. Em muitos casos, Deus pode retirar o espinho. Só você ler a Bíblia. Em vários casos na Bíblia, Deus livrou os seus servos de situações terríveis de sofrimento. Leia a história da igreja. Está repleta de casos onde o Senhor livrou os seus filhos de dores que os acompanhavam. A nossa própria história nos mostra que Deus nos livrou de alguns sofrimentos prolongados. Você pode olhar para o seu passado e lembrar assim: entre os 20 e os 30 anos eu tive um sofrimento terrível por causa dessa situação, mas acabou. Então, não significa que com todo mundo vai ser assim. Mas existem situações onde Deus não concede o livramento. Ele permite que o sofrimento seja esse agente de purificação dos nossos pecados. Será que é o meu cabo aqui? Não, né? Vou tentar não encostar no púlpito. Deus permite que a dor seja esse instrumento que não nos deixa ensoberbecer, que não deixa a nossa vaidade crescer. Ele permite que os infortúnios sejam uma lembrança constante de quem nós realmente somos. Ele faz com que o espinho na nossa carne seja uma recordação do fato de que a gente depende dele para viver. Se eu tirar o espinho, você vai querer viver do seu jeito. Você vai querer viver independente de mim. Você vai querer viver da sua própria maneira. Então, para que você continue perto de mim, eu vou deixar essa estaca aí, ó, e vou te dar graça para você saber conviver com ela. Deus vira para Paulo e diz: a minha graça, ela te basta. Paulo, é só isso que você precisa, Paulo. A minha graça. O que você precisa para viver é da minha graça. Você não precisa de tanto alívio, mas você precisa de graça para suportar a dor e o sofrimento. Ô Paulo, o que você realmente precisa é de mim. É tão somente de mim e de mais nada. E é por isso que esse espinho está aí na sua vida, lhe esbofeteando, e eu não vou tirar.
E aí Deus explica a Paulo como que funciona a dinâmica do poder no cristianismo. Deus vira para Paulo e diz assim: olha, no cristianismo,